população de rua ela é vista como algo que incomoda muito, como se a população de rua expressasse o reprimido, expressasse aquilo que não pode ser falado. Lembremos que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Francisco de Assis viveu uma situação de indigência, né, de pedinte, de rua. Se eu tomo uma pinga com limão, 2 pingas com limão, eu nem sinto muito a chuva, porque eu estou anestesiado. Eu passei por essa situação de rua, então passei por situação de alcoolismo. Essa situação começa a me afetar psicologicamente. Quando muitas portas são fechadas, muitas portas, muitas vezes, essa pessoa pode chegar num grau de dor muito grande. Longe de casa e dos amigos, pessoas em situação de rua são privadas não só de recursos básicos para a sobrevivência, como alimentação e saúde. Na verdade, o silêncio da sociedade e a carência de contato humano também fazem parte do sofrimento deles. No programa deste mês, nós vamos falar sobre uma parte da população que é invisível para a maioria da sociedade. Qual será a visão espírita sobre os moradores de rua? Será que existe alguma causa espiritual ou mesmo de vidas passadas sobre isso? Vem comigo que a gente te mostra. Quando falamos em pessoas em situação de rua, é muito importante a gente lembrar que quase sempre os dados estão subnotificados. Isso porque, para conseguir dados mais precisos, é necessário que o morador de rua seja registrado no Cadastro Único de Programas Sociais. A nossa condição social de pouco amor faz com que a gente não sinta essa vontade como uma causa, porque necessariamente nós não conhecemos, nós podemos desviar. O âmago dessa sociedade fica tentando cuidar de si, num egoísmo ainda fechado. Tudo isso precisa ser repensado por todos nós. Enquanto tivermos pessoas nessas condições, significa que estamos doentes na maneira social em que estamos vivendo. Essa desigualdade não é à toa. De acordo com os dados disponibilizados pelo IPEA e pelo IBGE, 53% das pessoas em situação de rua são negros. Quando as pessoas vivem num ambiente de pobreza, de carência, as rupturas são muito radicais. Na classe média, a pessoa se separa, ela vai morar na casa de alguém, ela consegue um empréstimo bancário. O doutor em psicologia social Jorge Broid desenvolve um trabalho na área de políticas públicas e desenvolvimento social com populações carentes há mais de 40 anos. A população de rua ela é vista como algo que incomoda muito, como se a população de rua expressasse o reprimido, expressasse aquilo que não pode ser falado, da nossa dor, das situações de exclusão, da exclusão social. Então, de alguma forma, eles mostram o fracasso. Tem muita dor ali, tem muita dificuldade, tem muito abuso, mas tem uma coisa também bem interessante que eu gosto sempre de falar. Parece que existe também uma inconsciência. Sabe como se as pessoas estivessem um tanto anestesiadas? Questões familiares fortes e outras questões que possam, no nosso entender, não nos permitir dar continuidade a uma vida social. E assim esses espíritos, tendo essa dificuldade maior, se remetem às ruas. Amor esclarecido com sabedoria anularia essas situações de sofrimento, de aflição que tem aqui na Terra. Pergunta para uma pessoa que já está há algum tempo na rua. Há quanto tempo você está na rua? A pessoa vai te dizer, olha, eu estou há 1 ano. No dia seguinte ele vai dizer 6 meses, no outro dia ele vai te dizer 3 anos. Isso altera a noção de espaço e de tempo. O tempo passa a ser marcado não mais pela questão cronológica, mas passa a ser marcado pelas perdas do sujeito. Então o sujeito vai te dizer, eu estou na rua desde que a minha mãe morreu. Eu estou na rua desde que aconteceu isso ou aquilo. Lembremos que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Francisco de Assis viveu uma situação de indigência, né, de pedinte, de rua. Então eu vejo assim, que pode ser uma decisão, uma escolha da pessoa, ela pode estar lá porque ela decidiu fazer isso, né? Mas infelizmente não é o que acontece, né? Porque muitos estão infelizes. Se fosse escolha, ela estaria feliz. Eu não sei, é uma liberdade que na verdade camufla um não compromisso com o que é a vida neste planeta e neste lugar onde ele nasceu. Você consegue
marcar uma entrevista por emprego numa segunda-feira de manhã, você tem que fazer um esforço sobre-humano para comparecer nessa entrevista. Trajado, minimamente possível, por uma entrevista de emprego. Zeca, como é conhecido, tem ensino médio completo e é bem consciente sobre política e cidadania. O sotaque revela onde passou a maior parte da sua infância, criado na zona leste da cidade de São Paulo, entre os bairros do Tatuapé e da Vila Carrão. Assim que nos aproximamos, Zeca se interessou e aceitou conversar comigo. Ele me contou como foi a experiência de sair de casa. É um trauma, é doloroso. Fui para a triagem do abrigo, que já é uma coisa totalmente inédita na vida da pessoa que vai parar nessa situação, uma instituição que no final da tarde vai te acolher, tem umas que recolhe só. Para você ou eu que não dependemos desse tipo de atendimento, acolher e recolher não parece ter muita diferença. Na verdade, as duas palavras poderiam até ser sinônimos uma da outra. Mas Silvio César sabe bem a diferença. Natural de São José dos Pinhais, no Paraná, César é massoterapeuta formado. Ele nos conta que consegue enxergar perfeitamente o efeito social de viver nas ruas. Eu passei por essa situação de rua, então passei por situação de alcoolismo. Existe muito da nossa responsabilidade também, porque ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele poderia não ter se entregado para o alcoolismo, não poderia não ter se entregado para a situação de drogadição ou situação do crime, de roubo. Mas também existe muita injustiça social. Agostinho Obina é nigeriano e veio para o Brasil para tentar a vida em São Paulo. E até conseguiu por um tempo. Arrumou um emprego em um supermercado, onde ficou durante 13 anos até receber uma proposta de promoção. Depois desses 13 anos, aí chegou o momento da promoção. Aí o comportamento do meu chefe, ele não estava dando certo comigo. Aí eu verifiquei tudo, aí eu decidi encontrar o pessoal de recursos humanos, aí conversar com ele em relação a esses comportamentos que já vi não está dando certo. Eu, como meu chefe, principalmente chega nesse horário de promoção para as pessoas. Mas antes de conseguir a tão sonhada promoção, Agostini foi demitido depois de 13 anos de trabalho. No meio desse negócio, eu recebi uma notícia que minha mãe estava doente. Essa situação começa a me afetar psicologicamente. Eu estava pensando assim na minha cabeça, eu vou procurar outro emprego. Somente as coisas não aconteciam do jeito que eu planejava. Essa condição hoje que a pessoa tem, ela faz sentido por conta de tudo que ela viveu, daquilo que ela produziu, daquilo que ela plantou. De alguma maneira nós vamos abraçando essas ideias que estão sendo jogadas de comportamento, temos as nossas inclinações, nossas dificuldades íntimas e elas nos remetem. Agora não dá para falar que toda pessoa que hoje passa pela miséria foi um rico no passado que não deu valor à riqueza. Muitas das causas estão nesta encarnação mesmo, tanto do espírito que aqui está, como também da família, da sociedade. Dentro de um campo espírita, esses laços eles são os mais fecundos e são os mais machucados, os mais difíceis, os mais dolorosos, e são eles que precisam ser curados. Por isso a gente vem muitas vezes com as mesmas pessoas, para que a gente consiga limpar as dores, as iras, o mal, né? E conduzir para uma relação mais amorosa. Até aqui, aposto que você já se perguntou pelo menos uma vez o porquê alguém deixaria o conforto de seu lar para ir para as ruas se abrigar debaixo de marquises e passar as noites nas calçadas dos grandes centros. Mas ao contrário do que muitos pensam, as drogas e o álcool não são o principal motivo para que alguém faça essa escolha. Na verdade, apenas 35% dos casos são por esses motivos. Os outros 45% se dividem entre a perda do emprego, vergonha da família ou dos vizinhos, desgosto com a vida e, por fim, uma estrutura familiar frágil. A pergunta que nós devemos fazer é por que a pessoa usa essas substâncias, né? Não podemos falar que a culpa é da substância que ela está ingerindo, mas o que levou a fazer este uso e muitas vezes excessivo, destrutivo de si mesmo. Então muitas pessoas realmente estão na rua porque não conseguem viver na sua própria casa. Os laços de família é a estrutura primeira para ajudar a pessoa a conviver com a sua imperfeição. Aí ela encontra na rua aquelas pessoas que ela acaba idealizando como um projeto de família, mas que na verdade também precisam
voltar às bases e encontrar a sua própria família. Eu não tinha escolha, né, do que fazer, porque eu tomava a pinga para me anestesiar um pouco dessa situação toda. É incômodo quando está chovendo você tomar chuva. Se eu tomo uma pinga com limão, 2 pingas com limão, eu nem sinto muito a chuva, porque eu estou anestesiado. Quando muitas portas são fechadas, muitas portas, muitas vezes, essa pessoa pode chegar num grau de dor muito grande. Desliga um fiozinho por conta da dor. E aí a pessoa simplesmente fica paralisada na vida. Não dá para você só chacoalhar e falar, toma um banho, vou te arrumar um emprego. A pessoa está num outro lugar. Essa situação de vazio, ela está nos fazendo querer enxergar alguma coisa. Então, quando eu converso com alguém realmente na rua que me apresenta esses sintomas, eu identifico que a pessoa, no fundo, ainda não entendeu nada do que ela está buscando. Só que, antes de tudo, tem um espírito ali que realmente ele não quer aceitar esse mundo de provas e expiações que remete ele a experiências, às vezes, limitantes ou experiências, às vezes, que são desagradáveis, mas que são necessárias. Será que existe uma forma de alimentar essas pessoas não só no físico, mas também no espiritual, de alguém que desistiu não só de viver em sociedade normal, mas também desistiu de si mesma? O que pensar da esmola? Sede caridosos, mas não somente praticando a caridade, que vos leva a tirar do bolso a moedinha que lançais friamente a quem ousa pedir. Ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. O Núcleo Assistencial Anita Brisa entendeu muito bem essa mensagem. Ligado à Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, eles realizam um trabalho social com moradores de rua e famílias carentes há mais de 60 anos. Eu e minha equipe fomos ver de perto um pouco desse trabalho. Quem nos recebeu bem cedinho, às 7 da manhã, foi a vice-presidente do Anita Brisa, a Isilda Zanoni. Logo quando chegamos, já deu para sentir um cheirinho de café de longe. Isilda nos conta que, além do chá e do café, também é servido pão francês com manteiga que foi feito pelos próprios voluntários do Anita na madrugada do sábado. Mais de 1000 pãezinhos toda semana. Depois, na parte da tarde, vem a hora do almoço e é servido a sopa para os moradores. Mas isso não é tudo. Tem dentista, que é marcado com antecedência. Tem o médico, que eles podem passar. Alguns cursos, nós temos elétrica, informática, corte e costura. Aqui no Anita Brisa, além deles te darem a liberdade de você exercer a sua religião, você também tem um apoio espiritual na qual tem uma visão de que você evolui espiritualmente. Não é porque você nasceu, está passando por uma situação de rua, que você vai permanecer nisso. As pessoas tomam banho aqui, quem está efetivamente na rua, as pessoas conseguem roupa limpa, conseguem uma toalha limpa, mas se a pessoa está totalmente embriagada, chega-se, conversa-se, se ela voltar sóbria no sábado seguinte, ela vai ser recebida com o mesma possibilidade de atenção e carinho, porque as pessoas que vêm voluntariamente aqui têm muito amor para dar, sim. José Otávio chegou um pouco depois da nossa equipe. Quem olha apenas do lado de fora não imagina o tamanho do núcleo assistencial por dentro. Ele nos contou sobre um acontecimento que o fez permanecer como voluntário do Anita por mais de 20 anos. Quando eu estava descendo a escada, eu ouvi alguém chamando voluntários para servir a sopa. E eu fui. E nesse servir a sopa, chegou um morador de rua. E ficou na mesa e eu fui servi-lo, né? E ele falou para mim, depois de um tempo, que ele não estava conseguindo comer a sopa. Porque ele estava pensando nos filhos. Porque ele falou assim, eu vou comer essa sopa, mas meu filho não tem. E aí eu peguei um pote, coloquei a sopa com alguns pãezinhos e entreguei para ele. E esse senhor falou para mim o seguinte, você é um bom assistente social. E eu falei para ele, eu não sou assistente social. Ele falou, não, mas hoje você é um anjo de Deus, porque se você não tivesse me atendido como você atendeu, eu ia fazer uma loucura. Quase agora uma semana que eu fiz cirurgia agora. Aí eu falo para o assistente social lá, como que eu posso receber sua ajuda em respeito a esse óculos, porque não tenho como para pagar ele. Aí eu falo, tá bom, fica aqui. Tem uma pessoa que vai te orientar, vai atender vocês, vai ter uma sua situação, tá bom? A gente está aqui para ajudar. Aí eu fico muito feliz, muito feliz. Durante essas 3 semanas, já havia
uma mudança bem grande na minha vida. Eu ficar muito grato a Deus e para eles. Dar a roupa, dar o banho, isso é a coisa mais simples que tem. O que nós queremos é que essas pessoas saiam, que elas não precisem mais vir aqui, se vierem aqui como voluntários, não como assistidos. Mas em paralelo, nós vamos, após atendida essa necessidade imediata, mostrando a ele que isso só não basta, ele tem que ter uma mudança. Então, caridade, na minha visão, é fazer o que você precisa, não o que você quer. Só o abraço que você recebe deles, o muito obrigado, paga tudo isso. Muito importante o papel do centro espírita diante dos problemas humanos. O centro espírita é a escola da alma. Eu não vou só dar uma coisa que faz com que ela viva organicamente. Eu posso alinhar isso a oferecer meia hora de conversa, meia hora de palestra, 15 minutos de alguma outra oficina que mexa com a vontade de viver dessas pessoas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar positivamente com um joinha e se inscreva no canal da TV Mundo Maior. Assim você recebe mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui do lado uma playlist com tudo que nós fizemos até aqui. Assim você consegue ficar por dentro de tudo que foi produzido. A gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau.